Estamos de volta. Chaves, como nós estamos falando de algumas palavras constantes na Bíblia e que são interessantes sabermos o significado e o porquê, se existiu, se existe, quem é, né, o que é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Lúcifer. O que tem a ver com o que se diz hoje ainda em algumas religiões. Quem é Lúcifer? Existiu, ainda existe? O que significa Lúcifer? A palavra Lúcifer, em grego, é osforos, que é a raiz que deu origem à nossa palavra fósforo. Então, eosforo significa luz, farol. Então não tem nada a ver com coisa ruim, como a gente ouve e pensa, inclusive é dito em algumas religiões. É uma metáfora, né? Então, e já no latim, por exemplo, porque o latim é muito importante, uma língua que foi a primeira tradução da Bíblia por São Jerônimo, né, para o latim, que era a língua do Império Romano, e isso foi feito por volta do ano de 400 da nossa era cristã. Então, Lúcifer, já no latim, vem de lutis, luz, e fer é transportar, verbo transportar. Então, literalmente, Lúcifer é porta-luz. Tá, Porta-luz. E na Bíblia, era um ser? E isso, então, é uma metáfora. Então, nós dizemos, por exemplo, que Paris é cidade-luz. Uhum. Não é no sentido de que ela seja iluminada, embora hoje seja isso também, mas a tradição quer dizer que Paris é cidade-luz, quer dizer, Paris é uma cidade da intelectualidade. Então, Lúcifer é uma metáfora também que significa inteligência. Então, a inteligência dos anjos comandou a rebelião. Então, Lúcifer comandou a rebelião dos anjos, quer dizer, a inteligência dos anjos promoveu, dirigiu a rebelião deles. Porque os anjos têm também o seu livre-arbítrio. Por mais perfeitos que sejam, Deus é perfeitíssimo. É perfeito ao infinito, mas ele tem também livre-arbítrio. Inclusive, nós dizemos que Deus está em toda parte, e eu digo, onde ele quiser estar, porque ele pode querer não estar em algum lugar. Então, ele tem poder para estar, mas não quer, então ele não está. Então, essa palavra, Lúcifer, que foi tomada literalmente, foi um grande erro do cristianismo durante o decorrer dos séculos, e que hoje a Igreja Católica, que eu diria sabe das coisas, ela já está deixando isso assim de lado, mas isso está muito ainda em voga entre nossos irmãos evangélicos, não tanto entre os protestantes, que são adeptos dessas igrejas mais antigas, luterana, presbiteriana, metodista, mas está muito ainda nos meios evangélicos, que tomam isso literalmente. Mas, repito, Lúcifer quer dizer porta-luz, aquele que dirige a inteligência dos espíritos, e no caso aí dos anjos rebeldes, que dirigiu a inteligência desses espíritos rebeldes. Agora, eu costumo dizer que o verdadeiro Lúcifer é Jesus, porque existe luz mais brilhante, mais luminosa do que a dele, não é? Não existe um outro exemplo de outro ser humano que habitou o nosso planeta. Sim, mas então Lúcifer não é considerado aquele poder máximo lá do mal? Não, no sentido de que foi uma inteligência que agiu, que dirigiu a rebelião dos anjos, sim, aí é uma inteligência má, é uma metáfora do mal, porque
repito, eles têm um livre-arbítrio. E, infelizmente, nós mais usamos o nosso livre-arbítrio para a prática do mal do que para a prática do bem. Ou seja, mais para as questões do nosso ego do que para as coisas do espírito que nós somos. Daí Jesus ter dito aquela famosa frase, né? Procurai primeiro as coisas do reino dos céus, e as outras vêm de acréscimo. Mas nós, geralmente, procuramos buscar mais as coisas comuns e não as do Espírito. Tá certo. E você falou, então, dessa rebelião dos anjos. O que foi? Como foi essa rebelião dos anjos? Dá para falar um pouquinho? Olha, isso tem Porque anjos não poderiam se revoltar, né? A gente considera anjo uma coisa, uma pessoa muito boa, né? Sem maldade, muito tranquila. O conceito que nós temos de anjo foi passado para nós assim, de fato. Mas, na verdade, anjo quer dizer emissário, mensageiro, office boy do mundo espiritual para nós. Anjo Gabriel, por exemplo. Aliás, Gabriel significa homem iluminado em hebraico, porque um anjo que é um espírito enviado, eu costumo dizer, todo anjo é espírito, mas nem todo espírito é anjo. O espírito é anjo quando ele é mensageiro, quando ele é enviado. Então, o Gabriel, quando veio anunciar a Maria que ela seria mãe do Messias, ele foi um espírito muito iluminado, incumbido de exercer essa missão, de se comunicar com ela, avisando a ela que ela seria mãe de Jesus, não é? Então, anjo, nós temos que esquecer essa figura de um ser humano. Ele é um ser humano de alto nível de evolução, mas aquela figura de um ser humano, porque, na verdade, ele não tem um corpo, ele é espírito puro, um espírito de alto nível de evolução, mas que é um emissário, isso sim, é um enviado. Agora, existe o anjo que é também encarnado. Jesus é o rei deles. A gente já vai continuar falando sobre os anjos. Nós vamos para um rápido intervalo.